Boa tarde a todas, todos e todes. Estamos começando mais uma mesa do 12º seminário da Faculdade Angel Viana. Essa mesa se chama Concepções do Balé Clássico na Faculdade Angel Viana, né? Nas faculdades de dança. Eu estou aqui acompanhada de André Bergalo, Neila Baldi, Mariana Trota, Lena Santos, Luciana Ponço e Renata Versiani. Eu sou Helena Matriciano, sou uma mulher branca, de pele clara, eu não sei se eu sou branca, mas eu sou uma mulher de pele clara, com os cabelos e olhos castanhos, estou com uma blusa laranja, um anel laranja, atrás de mim, ao longe, tem uns quadros e a placa da Marielle Franco. Para essa mediação, eu vou propor aqui que a gente se inspire em dois disparadores, temporalidade e diálogo. A inspiração ela veio da leitura do artigo da Isabel Marques. O título do artigo é Dança, Educação ou Dança e Educação, dos contatos às relações, no qual ela cita Paulo Freire e a sua concepção de temporalidade, que eu vou citar aqui para vocês, abre aspas. A consciência da temporalidade, que caracteriza o universo das relações entre seres humanos e o mundo em que vivem, diz respeito a compreender o passado, viver o presente, projetar o futuro. E o diálogo aqui em questão que eu estou propondo não é só o diálogo entre nós, mas entre áreas de conhecimento, entre a dança, entre o balé clássico, né, e a educação e as outras fazeres artísticos e os fazeres da nossa vida, né, porque a premissa principal da metodologia angeliana é a arte se articula com a vida. Né? E aí eu vou propor aqui para vocês 10 minutos para cada pessoa, e pensei em percorrer o território da seguinte forma: as pessoas que estão mais longe da faculdade, que é um prazer ter aqui, que é a Neila, a Mariana, a Andréia, que foi nossa professora, que está emocionante esse reencontro, muito emocionante. E aí depois começamos com as pessoas mais próximas, né? Próximas que eu digo territorialmente hoje em dia, Lena, Renata e Luciana, que são minhas colegas de trabalho. Então é isso, gente, está dada a largada. Queria convidar a Neila, que eu tenho muito felicidade de estar aqui. Eu uso o texto dela para os meus alunos de primeiro período. Eles amam, tem muito a ver com o que a gente trabalha e com o que a gente quer trabalhar, né? Que às vezes a gente não consegue o que a gente quer fazer. Então, te chamo, Neila. E, assim, muito à vontade, o que você quiser falar sobre o seu passado, presente e futuro, sobre o balé na sua vida. Obrigada, Helena. Obrigada, então, à Faculdade Angel Viana pelo convite. Eu sou uma mulher clara, de cabelos castanhos escuros. Estou com um batom laranja, um brinco amarelo, uma blusa verde de alça, com um fone de ouvido azul e preto. Ao fundo da minha cadeira tem um quadro com cachorros. Então, assim, né? A Helena tinha proposto que a gente contasse histórias. E tanto na minha dissertação quanto na minha tese, eu contei histórias dos alunos e alunas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, onde eu lecionava até 2016, né? Desde 2017 estou na Federal de Santa Maria. E aí, quando ela falou das histórias, me veio direto uma história que ela está dividida em várias cartas, assim, e eu ontem à noite compilei para conseguir contar a história, assim, né, mais linearmente, que é uma história de uma aluna muito específica, que na tese, na dissertação, eu dei o nome de personagens de balé, não nomeei, né, mas o tempo todo eu dizia que eu achava que a tese tinha, ou a dissertação na época, tinha que ter o nome dela, assim, né? Eu dizia assim que tinha que ser o diário de, né? E falava o nome dela, assim. E aí na tese ela aparece como F, né? Por quê? Era uma mulher, então assim, eu dava aula no interior da Bahia, sudoeste baiano, já que é uma cidade com, na época, 120 mil habitantes, então cidade pequena, né? Ela é um grande entreposto, assim, uma cidade que param caminhoneiros, né? E tem lá perdido nessa um campus da estadual com curso de dança e teatro, né? Nós não entendíamos muito, porque Vitória da Conquista, que era a cidade mais próxima, tinha uma pujança cultural maior, né?
E F, né, essa aluna, tinha 35 anos, era professora de História na rede municipal, numa cidade ao lado, que eu não recordo agora o nome, eu lembro que era com J a cidade, acho que Jaguari, alguma coisa assim. Então, ela é formada em História, tinha 35 anos e era uma pessoa muito arredia, né? Então, eu tinha estado com F no semestre anterior, quando eu entrei na universidade, no segundo semestre de 2013, na disciplina de estágio de criação e técnicas corporais 1. E aí, ali, em balé clássico, que é o objeto, né, da dissertação e do mestrado, eu estou com ela de novo quando ela está no 5º semestre do curso. E ela sempre ficava no fundo da sala, né? Isso, no semestre anterior, já me incomodava, né? Quando a gente estava em processo de criação, eu tentava trazê-la e ela sempre se escondendo. E aí, um dia, ela escreveu no diário de bordo dela, em letras garrafais, a palavra medo. Isso no segundo semestre, antes de a gente estar em balé. E aí, quando eu li isso no diário, eu fiquei pensando, né? Ela não tinha escrito muito da sua autobiografia, eu não sabia muito dela. O que será que provocava aquilo? E eu fiz, nos ensaios seguintes, dinâmicas para trabalhar o medo, né? E a gente ficou nessas dinâmicas repetindo uma frase de Metade, do Oswaldo Montenegro, que falava que a força do medo que eu tenho não me impeça nunca de ver o que eu anseio. E a gente repetia essa frase e as outras perguntavam, né, se aquilo ia entrar no espetáculo, coisa e tal. E eu, não, é só, né. E aí, quando, depois do espetáculo, eu notei que ela sacou que eu tinha percebido o que era, assim, né, que assim, porque eu ficava assim, cara, eu não consigo acessar essa mulher, eu não consigo acessar, não consigo, e tinha dias que eu tinha vontade de sacudi-la, assim, tipo, né, deixa eu te acessar, pelo amor de Deus, né, e aí em balé, ela conta a história dela, né, num processo de autobiografia, também no segundo semestre comigo, né, eu trabalho muito com autobiografia, e ela conta diversos momentos de bullying pelos quais ela passou desde criança até a entrada na faculdade, porque ela foi fazer a faculdade de dança, uma pessoa mais velha, né? Um esses momentos, inclusive, de professora, assim, que amassa desenho dela e diz que o desenho tá feio, e coleguinhas que batem nela, que dizem que ela é feia, coisa e tal. Então, com isso eu consigo compreender, né, quem era essa pessoa. E aí, lá em balé, ela começa a vir para frente, né? E ela escreve no inventário pessoal dela assim: sentia-me rejeitada e apanhava das coleguinhas que se consideravam melhores. Talvez por isso eu gostasse mais de sentar nos cantos da sala, pois parecia estar mais protegida. Pensando nisso, acredito que possa ter alguma relação com o fato de não gostar de ficar na frente nas aulas de dança. Fico atrás, ao lado. E eu trabalhava com uma metodologia que eu fazia um rodízio, né, na sala, entre elas. Então, tipo, o primeiro exercício da barra até alguém na frente, essa pessoa vai para o fundo, e assim a gente vai girando, né? E aí, com o tempo, ela começou a ir para frente. E ela começou a trazer questões no diário, que é por isso que eu falo que eu brinco que o diário dela devia ser o nome da tese, porque ela me trouxe muitos ensinamentos, né? Então, assim, uma questão que ela coloca é: a vivência dessa disciplina me ensinou que, por mais difícil que possa parecer, é possível auxiliar seu educando a desenvolver a criatividade e a vencer as dificuldades. Conhecer o discente, suas limitações e anseios é necessário para o desenvolvimento do trabalho e para as relações interpessoais aconteçam, para que as relações interpessoais aconteçam e levem ao crescimento mútuo. E eu fiquei, né, quando eu li assim o diário dela, o inventário,
eu ficava pensando muito sobre isso, assim, que eu estava ali trabalhando com balé clássico, num curso de licenciatura, né, a partir da educação somática, então eu trabalhava com o sistema Laban-Barthénef, coordenação motora da Bézier, e trazia isso dos diários, né, da autobiografia, do inventário pessoal, e eu ficava pensando o quanto a educação somática nos permite, né, acessar os alunos e as alunas de outra forma, né? Por isso que alguns autores e autoras chamam de pedagogia somática, né? E que então ela, F, né, estava percebendo questões, por exemplo, pedagógicas, que talvez ela, como professora de história, não tinha percebido antes, né? Quando ela fala isso de acessar o aluno, não sei o quê. Então, e aí tem um momento que ela escreve também, assim, das aprendizagens que ela tem, né? Ela fala assim, mudança, essa seria a palavra ideal para definir o que tenho vivenciado. Tenho alargado a minha visão para as possibilidades de crescimento. E aí ela acrescenta em um outro pedaço, a maneira como os nomes dos movimentos são apresentados ajuda a fixar melhor, torna-se um processo mais organizado e a aprendizagem mais perceptível. Então ela percebe uma mudança dela como pessoa e não só como alguém que está fazendo balé clássico, né? E eu acho, e aí vem ao encontro da tua fala, né? Quando tu dizes da relação com a vida na metodologia angelviana, né? Daí ela traz como ela conseguiu compreender a partir daquela metodologia específica, porque eu trabalhava a partir dos nomes, dos verbos, né? E aí depois ela traz, que eu queria também contar, que eu acho muito legal, assim, que é sobre criação, né? Ela escreve em algum momento, assim, que sempre tinha medo de se expor, né, que os momentos de criação me assustam, pois significam me expor. Sempre gostei de criar, porém, ao me sentir pressionada, travo, sinto bloqueio. Mas neste semestre tenho ousado mais do que tange o arriscar, conhecer o novo e experimentá-lo em meu corpo. Busco desenvolver maior consciência em meu corpo e controlar a ansiedade ao iniciar e finalizar os movimentos. Então, como história para contar, assim, né, de perceber que ela é uma mulher de 35 anos, que se escondia, de repente, naquela disciplina de balé, se permitiu ir para fora. E aí eu acho que como grande questão, que eu acho que é a questão da somática, que a Angelviana também, né, como um método somático, é isso, que a gente, talvez muito mais importante, outro dia eu estava conversando numa mesa sobre isso, que eu acho que muito mais importante do que aprender o balé, quando a gente aprende a partir da somática, né, quando a gente aprende somaticamente, a gente tem outros aprendizados que vão nos trazer na nossa construção como artista e como docente. Então assim, muito mais do que saber os movimentos do balé, o nome dos passos, conseguir afinar esse olhar, perceber o que acontece com ela, e isso depois poder levar para como que eu olho, né? Então eu percebi que a Neila me acessou de tal jeito, e como que eu acesso meu aluno, homem aluna também de tal jeito, assim, né? Então eu acho que essa é a grande, para mim, pelo menos, parece a grande questão da educação somática para a gente, assim, e para a construção de professores e professoras. Os 10 minutos já foram, então já terminei a história. O bom de mesa de professor de balé é isso, todo mundo vai saber cronometrar direitinho. Talvez a Andréia Geminiana, não sei. Neila, maravilhosa a sua fala, e concordo muito com você que o balé é um campo de conhecimento, né? Ele é um veículo, ele não precisa ser o fim, né? Ele é um meio. E maravilhosa a sua história, adorei. Então, vou chamar a Mari Trota agora, professora da UFRJ, que vai se descrever para vocês também. Boa tarde a todas, todos, todes. Sou Mariana Trota,
sou branca, de cabelos claros, olho verde, tenho uma tatuagem aparecendo, outra aqui também, outras que não dão para ver, mas eu, como a Helena falou, sou professora das graduações em dança da UFRJ e do PPGDAN, que agora temos a Helena lá com a gente, né, Helena? E é legal falar que lá na UFRJ, atualmente, a gente tem 3 cursos de graduação em dança, a gente tem o bacharelado em dança, a licenciatura em dança e a teoria da dança, e a disciplina de balé, né, ela é oferecida para os 3 cursos, então a gente tem lá o balé A e o balé B. Mas como a gente veio aqui para contar histórias, eu também quero contar uma história, que é uma história já quase antiga. Em 2008, eu ingressei na UFRJ, nas graduações em dança, ainda só tinha o bacharelado, e aí não tinha aula de balé na grade, no currículo. Era um bacharelado bastante voltado para a criação em dança contemporânea, e não existia a disciplina de balé e nem tinha ela como eletiva. E aí eu tinha acabado de chegar do Balé Nacional de Cuba, sem uma formação contemporânea, eu tinha uma formação mais acadêmica no sentido de eu entrei para dar aula de filosofia do corpo, de semiótica, não foi nem para entrar nas disciplinas de prática, né, a princípio, o que mudou muito, hoje em dia eu só dou disciplina de prática, só no mestrado que eu estou ministrando aulas teóricas, mas enfim. Aí o fato é que eu cheguei lá toda assim, né, querendo fazer alguma coisa, mexer o corpício, e aí eu falei com a galera, eu falei assim, ai gente, eu posso abrir uma disciplina eletiva de balé de tarde, porque o curso é noturno, para quem quiser vir e tal. Gente, assim, foram 40 alunos, assim, de uma vez, o curso era pequeno, querendo fazer a disciplina, né? Então, isso me chamou a atenção, porque apesar dessa formação ser forte e pautada na criação, na questão da dança contemporânea, existia ali uma demanda, né? E aí eu quis entender que demanda era essa e por que as pessoas tinham essa vontade de ter o balé lá dentro da universidade, né? Então, eu gosto de falar disso porque eu me sinto um pouco pioneira nesse sentido de ter, né, começado. E aí, quando a gente trouxe os cursos de licenciatura e bacharelado, a disciplina entrou na grade dos 3 cursos, e aí começou a ser uma disciplina obrigatória para o primeiro período. Então, eles fazem no primeiro período e no segundo período. E aí eu que comecei dando essas disciplinas, né? Depois eu até desisti um pouco, faz uns 3 anos, 4, que eu falei, gente, dá para me trocar um pouquinho? E aí hoje tem várias outras pessoas que têm a formação em dança clássica também, que estão ministrando essas disciplinas, né? Aí é isso. Aí o que eu quero contar um pouquinho sobre a metodologia e como é que eu fiz essa construção desse trabalho, e também como eu me transformei, né? Porque assim, hoje eu já não me considero assim uma bailarina com formação clássica somente. Eu trabalho muito com criação com videodança, eu piro total, e aí eu tento pirar total em todas as instâncias, né? Porque eu acho que a gente não precisa de nenhum engessamento, já temos vários, né? Então eu estou sempre aberta a fazer coisas que possam, de alguma maneira, transformar, né? Rever coisas que eu acho que já não cabem no mundo. E então, eu comecei com eles a trabalhar a barra solo, né? Achei super importante a gente começar a ter contato com a técnica do balé a partir do chão, estando deitados, com uma consciência, entendendo o que significava a rotação externa e quais as vantagens e desvantagens que a rotação externa tem para trabalhar a consciência pelo abdômen, né? Para entender como é que o corpo se estrutura nessa base,
para depois a gente, aos poucos, ir levantando. É claro que isso não está na ementa, é uma proposta que eu trago como metodologia, mas, para mim, eu senti que funcionou por muitos anos. Então, no balé A, eu trabalhava só no chão, só no balé B que a gente levantava, ia para a barra, usava a sala, o centro, a noção espacial do espaço mesmo, da sala de aula e tal. Então, eu tinha essa preocupação de que eles entendessem o balé através da consciência e não através da repetição, da cópia. Então, a gente trabalhava muito de olho fechado, trabalhava muito... Sempre busquei também trazer o universo da dança clássica como linguagem para as aulas, não tirá-lo. Então, assim, eu não misturava com movimentos mais contemporâneos, nada disso. Trazia a música do balé, eu achava isso importante também, para seguir uma contagem, um ritmo, um entendimento daquele, né, compasso, daquilo que a gente foi... colocando como linguagem essa harmonização da música e do movimento que a dança contemporânea quebra. Então, eu discutia muito com eles, que é um pouco a minha formação em semiótica, quais eram as diferenças da dança clássica e da dança contemporânea do ponto de vista da linguagem mesmo. O que na linguagem diferenciava uma da outra, e aí eu explorava o que a linguagem da dança clássica explorava. E aí chegou um momento que eu falei, gente, mas também eu preciso quebrar isso, né? Não faz sentido a gente estar aqui numa universidade só trazendo esse lugar, né? E aí, então, eu comecei a trabalhar com eles, que a noção, que eu sempre falei para eles que o movimento da dança clássica, por ter um virtuosismo, né? Assim, como linguagem também, falando da dança do palco, né? Ele é uma movimentação, uma gestualidade que se distancia bastante do público, né? O público que vai assistir, ou o público que vai fazer, que no caso eram eles, fala, não, eu nunca vou conseguir fazer esse movimento. Parece que é algo que está extremamente fora do universo das pessoas e que é só para aqueles seres oníricos, né? Que isso tudo é um efeito de sentido que a dança clássica traz para a gente e que a gente confia nele. Então, todo estudante começa a estudar balé na universidade, fala, eu nunca fiz balé, nunca vou fazer, e sai fazendo, né? E quebrar, né, um pouco esses mitos, né? Mas de entender que isso é uma linguagem, um efeito de sentido. E, por outro lado, a narrativa na dança clássica, ela aproxima muito o público, porque ela é muito conhecida. Então, é aquela historinha, eu boto uma bailarina com uma vassoura, a sua cabeça já faz toda a historinha na cabeça. Ah, ela foi maltratada pela madrasta, era uma empregada doméstica, aí ela vai para o baile, vai fazer um vestido, tudo já está na tua cabeça, e aí tem uma bailarina lá, rodando, sei lá, 32 fuetês, e ninguém fala, que louca, por que ela está rodando ali? Porque a história já está sendo contada. Então, eu comecei a trabalhar com eles essas noções de aproximação e distanciamento, aproximação e distanciamento, o que distancia, o que aproxima, o que distancia, o que aproxima. E aí, eu pedia de trabalho final para eles escolherem um balé de repertório, e contemporanizassem essa historinha, essa narrativa. Então, as Giseles de hoje, né? Quem estava lá no Lago do Cisne, quem ia se afogar. Então, a gente afogava um monte de gente. Hoje em dia, o Bolsonaro ia estar lá no final do lago e sendo... Né? Não, nem vou falar o que eu acho que ele deveria acontecer com ele no lago. E aí, então, a gente começou a brincar com essas questões da narrativa e trazer a movimentação contemporânea para essa narrativa mantendo a música do balé, porque também eu achava importante a gente entender como é que você quebra uma harmonia musical, né? Porque as músicas no balé, elas te pedem para subir, né? A música sobe e você fala, eu vou subir. E aí, como é que a gente consegue fazer essas quebras, né? Buscar a desarmonia, o que não é simétrico, mas usando os mecanismos que o próprio balé tinha para oferecer, né? Então, eu sempre
acreditei que o ensino da dança clássica, ele tem que estar em ação dialógica, né? E ação dialógica não é só conversa, é ação mesmo, é dialogar com as diferentes possibilidades, com aquilo que o estudante trouxe, se ele é do hip hop, aquilo não é nunca negado, né? Ele está numa ação dialógica com aquela proposta que ele se colocou ali para fazer, se abriu, né? Eu falo que é uma questão de se abrir para o mundo, né? Que o balé abre a gente para o mundo nesse sentido, né? Que tem uma abertura, um alongamento, uma proposta da gente estar vivenciando novas possibilidades, né? Então, olha, eu comecei 5h05, são 5h15 e eu acabo aqui. Obrigada, Arrasou, gente. Mari. Prazer estar com vocês aqui. Arrasou demais. Então, agora eu vou chamar a querida, maravilhosa Andréa Bergalo. Que saudade de você. Oi, gente. Nossa, estou aqui emocionada, porque fui eu que idealizei o primeiro seminário, né? E eu fico muito feliz que isso tenha, né, com o apoio da Angel, é claro, né? E com todo mundo que trabalhou no primeiro seminário. E para mim é muito, muito importante estar aqui com vocês e ter trabalhado com tantas pessoas, né, aqui também, que foi maravilhoso. Cara, não sei por onde começar, porque eu tenho histórias maravilhosas. A primeira pessoa que veio muito na minha cabeça foi Severina, sabe? Severina foi aluna do curso da Angel, ela já tinha mais idade, né? Tinha uma galera, essa turma, eu não sei se você estava nessa turma, né, Lu? Acho que não, a Severina, acho que é uma turma antes, né? E essa turma tinha a Tereza também, então tinha uma galera que tinha mais idade, né? Que eram mulheres já com mais de 60 anos, e eu ministrando ali, né? Mediando o balé clássico, a TEDA, né? As TEDAs ímpares, né? Eu acho que eram as ímpares. E eu olhava, né, para as pessoas e eu dizia assim, caraca, o que eu vou fazer, né? O que tem de bom, o que eu posso oferecer, né? Como é que a gente vai dialogar e vai criar alguma coisa que faça sentido, que não seja a dança clássica em si, né? O que o balé traz para a gente em relação ao conhecimento do próprio corpo e no que eu posso com o que eu posso me beneficiar e o que eu posso também trazer como objeto de estudo e de pesquisa para essas pessoas. E a Severina gritava lá no fundo, fui eu que quis! Porque quando a gente ia fazer a barra solo, né, e eu achava que aquilo teria muito, dá para fazer, todo mundo pode fazer, depois eu vou contar a segunda história, eu colocava elas sentadinhas na parede para elas fazerem sentadas. Eu digo, eu quero ver o quadríceps, eu quero ver o quadríceps, vamos subir a escada melhor, né? Então a gente entrava numa conversa que tinha a ver com a biomecânica, com esse fortalecimento do corpo, com respeito, com riso, né? E que eu achava que aquilo foi transformador para mim, porque eu nunca jamais tinha pego uma turma, eu tinha já dado muitos anos aula de balé na Universidade da Cidade, era um outro público completamente diferente, foram 9 anos lá, 9 anos na Angel, dei aula na UFRJ também, e essa turma, todas as turmas da Angel foram um desafio, desde a primeira. A primeira eram muitos profissionais já que dançavam, transitavam, davam aula, e você está ali, né, com aquelas pessoas responsáveis pela mediação daquela proposta, foi um desafio enorme, né? Foi um dos melhores desafios que eu tive na minha vida, foi essa primeira turma estar ali com a Angel desde o primeiro momento. Uma vez Renata Versiani, né, numa mesma turma com 2 pessoas que tinham deficiência auditiva, e aí eu tinha que dar aula para uma solista do Teatro Municipal para 2 pessoas que não tinham feito aula de balé ainda, né, como vocês colocaram já na experiência de vocês, e aquilo era também transformador, né? Porque como é que você cria um diálogo e torna aquilo interessante, encontra os pontos
de uma proposta, né, metodológica de verticalização do corpo no espaço, que exige, né, dentro do mercado de trabalho, que exige, né, na dança profissional muitos requisitos, né, que tem a ver com essa disponibilidade física. Como é que a gente tira daí e quebra com esse encanto, como foi falado aqui anteriormente pelas duas colegas, né? Como é que a gente encontra e como é que a gente descobre entre as pessoas ali um ponto de interesse, que não é o mesmo da Versiane, que não era o mesmo das meninas, né, que vinham do INES, né? E essa foi uma outra história linda. E quando Versiane não estava tão exausta, depois de um dia muito cheio, já estava na Débora Goker, ela resolvia fazer a aula. No dia que ela resolvia fazer a aula de balé, ficava todo mundo assim, fez aula hoje, né, Versiane? Hoje eu fiz, Bergalo, hoje eu fiz. Então, era interessante como trabalhar com aquele conteúdo, a barra solo, como avisar o surdo, né, a pessoa que estava ali sem condições de ouvir, como fazer elas ouvirem a música e o andamento com o pianista, que era maravilhoso. Eu fazia elas tocarem no piano para elas sentirem o pulso, né, da batida, na percussão no piano. E aquilo tudo era muito transformador, porque, de fato, foi uma experiência muito nova e um aprendizado. A Angel, acho que de todos os locais onde eu trabalhei, foi o local, a Fábio foi o local onde eu tive mais autonomia e tive uma transformação muito grande em relação à minha forma de lidar com o universo acadêmico e com o universo de conhecimento empírico, né? Eu acho que essa é uma grande diferença. Eu tenho uma paixão enorme por anatomia, cinésio, biomecânica, tenho especialização em educação psicomotora, então eu compreendo esse desenvolvimento das habilidades comunicativas, não vou nem falar corporais, mas comunicativas, como um sujeito na sua complexidade. Então, eu acho que a mediação, né, por isso que eu estou dizendo que quem aprendeu mais foi eu, a mediação, ela faz toda a diferença quando a gente passa a lidar com esse conteúdo, né, que vem ou que é pressuposto para a técnica de dança clássica, que está dentro das matrizes curriculares dos cursos de graduação em dança. A gente deixa de trabalhar com ele para o resultado e para se dançar dança clássica e se utiliza dele como uma estratégia extremamente inteligente de verticalização do corpo e que tem a ver com a postura, com a forma de eu me colocar, né, e eu me posicionar no mundo. Né? Então, não adianta empinar o nariz, não adianta, enfim, olhar para o chão, não adianta, porque isso tem a ver com um estado de espírito, né? E tem a ver também com a construção de N coisas relacionadas à cognição, ao pensamento lógico-matemática, distância, velocidade, organização espacial, grafismo, né? Então, eu acho que é mais uma das estratégias que o ser humano inventou, né, de se comunicar e também de promover esse desenvolvimento complexo, que é cognitivo, afetivo e motor em paralelo, né, assim, sabendo que isso oscila. Eu acho que existe uma grande guerra dentro desses cursos. Vou contar mais uma última história para fechar, que é essa questão da briga, né, da tradição oral e a academia e a ciência, né? Isso não é só para a dança clássica, eu acho que para todas as danças que estão inseridas nas matrizes, né? Quem é que dá aula, quem não dá aula, de onde é que vem. Eu acho importantíssimo o conhecimento empírico, que é a prática, eu sou super a favor dessa prática e da discussão a partir dessa prática, da tentativa, sem ter essa prerrogativa e obrigatoriedade de se dançar um lago ou se dançar uma variação, mas que a gente possa estudar através da biomecânica e trabalhar com a superação para que a gente possa utilizar isso em benefício da minha arte, em benefício da construção do conhecimento. E eu acho que... Tô boa, hein, Helena? Tô com o cronômetro aqui, minha filha, deixa eu te falar. Não, ainda tem 3 minutos, vai. O balé me fez ficar super disciplinada. Outra história linda que eu tenho em relação a isso, que eu tenho muito orgulho, é da Angel vir fazer a minha aula mais de uma vez, porque ela precisava se preparar, ela estava no espetáculo,
e trabalhando com Maria Alice, se eu não me engano, e ela aí, eu digo assim, poxa, Angel, olha só, hoje é barra solo. Assim, mas não tem problema, minha filha. Né? Minha filha veio logo, eu digo assim, então tá bom, então a gente trabalha no articular, né? Vamos organizar esse corpo para a gente poder, né, trabalhar abdômen e trabalhar também as articulações para você poder deixar disponível o corpo e ele te atender da melhor forma. E ela acabou vindo mais de uma vez para fazer a aula. Então, são histórias emocionantes. Sem contar de Lu, né, que fez a prova num dia e pariu no dia seguinte, sem contar a minha turma especialíssima, Helen e Trajano, né, Paulo Trajano. Então, aquilo era maravilhoso, gente. Então, eu nunca consegui, eu comecei a dançar Tati, né? Eu tive que me virar, então essa história da anatomia, cinésia, biomecânica que eu tive na minha formação foi muito importante, e a minha relação é bem matéria, né? Matéria entendendo o corpo como sujeito, ou seja, o que a gente tem, que material é esse, como é que eu vou me relacionar com a SEB, como é que a gente vai construir um conhecimento próprio através dessa proposta aí, que por acaso naquele momento era a proposta de técnicas de dança clássica, né? E, então eu sou apaixonada pela dança clássica. Fiz muitas avaliações também, são outras histórias lindas que eu tenho para contar, que eu juntava com professores de outras disciplinas, porque eu achava que era pouco que eu via nas aulas de dança clássica, justamente por essa restrição da linguagem, né, daquilo que tem que ser feito, e sempre foi um tapa na cara, né, avaliações que eu fazia, especialmente na Angel, em que eu dizia assim, poxa, Ana Vitória, eu ia convidando todo mundo, você não quer participar da minha prova? A pessoa dá aula, o aquecimento de balé, e eu vejo a parte de composição. Eram pessoas, primeiras bailarinas, quando eu vi a prova de composição. E isso não aparecia naquele universo menos amplo, né? No caso, né? Com outro objetivo, vamos ser mais justos, né? E, de repente, eu conhecia pessoas naquelas provas que eu não conhecia numa aula de balé. Né? Então, também são histórias lindas, eu poderia listar os trabalhos que eu vi que foram transformadores, e comecei a perceber que nessas avaliações todo mundo era afetado, os estudantes, que é uma palavra horrível, né? As pessoas que estavam ali, né, dispostas, os professores que topavam fazer essa parceria de avaliação partilhada. E para mim, que assim, poxa, muda tudo na vida, né? Mudou tudo na minha vida, que é poder ter um outro olhar, né? E poder conversar depois da minha aula de balé sobre o que eu vi, né? E como é que eu ia fazer para ajudar a Versiane. Pô, Versiane, vamos encontrar uma outra coisa aqui que o tronco não está tão móvel, vamos... Então, de ser um ambiente, eu acho, dentro, né, para fechar, dentro da universidade, né, ou dos cursos de graduação, de ser um ambiente de pesquisa. Eu acho que a dança, o corpo, assim, né? A nossa comunicação, a nossa arte, ela é um instrumento, né? As técnicas são instrumentos de pesquisa, sabe? Porque é completamente diferente de outro formato, que é tão bom quanto. Eu não posso dizer de outros formatos, nem falar mal de outros formatos ou outros propósitos, né? Então, eu gosto muito... acho imprescindível que quem esteja nesse local, eu já vi que está todo mundo aqui no mesmo barco, né? Quem tinha certeza que seria isso, da gente poder ter a prática como pesquisa, né? Independente do gênero de dança que venha a cair nas nossas mãos, porque todos eles vão ter um sentido, eles vêm de uma determinada cultura, né? Apesar do balé ter o seu fantasma relacionado a poder, isso e aquilo, mas vem de uma cultura, né? Então, se a gente respeita uma, a gente tem que respeitar todas. É isso. Tenho várias histórias mais. Da Angel eu tenho 400 Vocês vão contar essas histórias para a minha dissertação, gente. Espera aí, calma. Conte, Helena, para a gente chorar junta. É isso, gente. Eu me chamo Andréa Bergalo Snizek, sou clara, cabelo castanho claro, olhos castanhos, estou com uma blusa de preta com bolinhas brancas, uso óculos, e é isso. Obrigada. E a Linda é uma professora maravilhosa. Muito legal isso que você falou da faculdade ser um ambiente de pesquisa, é uma coisa que eu bato muito na tecla com os meus alunos.
sobre que é diferente a gente fazer o balé na faculdade e a gente fazer o balé na academia que a gente gosta, né? O balé treino e o balé como uma pesquisa que você está fazendo. Eu brinco que nossa aula de balé na faculdade é a mesma coisa da aula da Hélia, gente, só que a gente está fazendo, né? Então, é lindo isso que você trouxe. E aí eu vou chamar a Lena agora, Lena Siqueira, que vai contar a história dela agora. Boa tarde. Primeiro, é um prazer estar aqui com as minhas professoras, minhas mestras. Fiquei muito feliz com o convite, fiquei enlouquecida quando eu recebi. Eu falei, gente... E eu me vejo muito nas histórias que foram contadas aqui, e eu acho que eu vou somar com mais uma que é a minha, mas acho que faz parte de tudo que eu vi aqui até agora, né? Eu sou Lena Siqueira, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos cacheados, castanhos escuros, tão curtos, estou com um brinco bem colorido, e atrás de mim tem uma porta, e ao lado esquerdo tem mais uma porta. Ouvindo vocês, eu fiquei pensando assim, gente, será que eu conto uma história de um aluno meu, né? Porque agora já passei por muitas turmas, já tem muita coisa para contar, mas eu estou querendo contar a minha história, né? Que eu me formei na GEL ainda é recente, 2016, eu acho que eu ainda estou processando tudo que eu vivi dentro da faculdade, né? Com as experiências que eu estou tendo fora, com as vivências. Né? Então, eu vim de uma linhagem que eu entrei no balé primeiro para me organizar, que eu tinha escoliose, lordose, cifose, o negócio todo, mas eu entrei muito nova e me deparei com esse lugar do final, né? De que, então, para eu estar aqui, eu preciso estar em tal lugar, estar em tal ponto, meu corpo precisa ser de tal maneira, eu preciso estar fisicamente de um jeito, eu preciso me vestir de um jeito, eu preciso agir com as pessoas do meu ambiente de uma certa forma. Então, eu tive que virar uma Lena, assim que eu comecei a entrar no circuito do balé clássico, né? Primeiro eu passei pela Maria Oleneva e depois eu entrei na Companhia Brasileira de Balé. Eu vindo da Zona Oeste, da Pedra de Guaratiba, que é uma outra realidade, indo para a Zona Sul e viver todo aquele circuito, né? Que é uma estrutura muito diferente. E dentro do balé, que é uma estrutura muito distante ainda, por mais que hoje em dia a gente tenha mais projetos sociais e, né, outras coisas que estão cada vez mais dentro das periferias, eram muito distantes para mim. Então, eu tive que reestruturar meu corpo para essa estrutura que eu estava vivendo em outro lugar. Né? Então, e foi muito essa estrutura do final, de ter que chegar em algum lugar, de conseguir alcançar alguma técnica, né? De conseguir alcançar essa técnica, mas com muita perfeição, com muito virtuosismo, né? De ter que fazer tantas piruetas para fazer um solo, né? Que é um lugar mesmo de você competindo ali consigo mesmo, todo dia, né? O que o que foi muito bom, porque eu transformei meu corpo ali também. Fui buscando outros caminhos, mas chegou um momento que eu senti que aquilo não era mais suficiente para mim, que eu precisava de mais alguma coisa para me sentir comigo mesma, né? Então foi quando eu procurei a faculdade para estudar dança. Falei, vamos lá estudar isso que eu faço há mais de 20 anos, pelo prazer, mas eu queria entender por que eu sentia aquele prazer todo. Quando eu entrei na Angel, o primeiro baque foi de negação total. Eu falei, meu Deus, como é que é isso de ficar parado, deitado, calmo? Eu só dormia muito, eu sei que vocês já ouviram muito isso, mas eu preciso repetir. De como é estar em outro estado, assim, que você já chega no balé, mesmo que seja no primeiro ou no segundo exercício, você já está em outro start, né? Falando desse lugar mais, né, realmente, de companhia, de escola de dança, né? Então, como é que é chegar e estar em outro lugar, né? Vamos acalmar para conhecer e depois vamos dançar, ou vamos dançar junto, durante, né? Cada aula é um processo diferente. E eu falei, meu Deus, é isso? Será que é isso mesmo? Mas foi indo, fui construindo, fui entendendo, e foi aí que eu percebi, que eu peguei agora a fala da Neila, estou pegando, né? Sobre o caminho, que eu percebi como era gostoso degustar desse caminho, sabe? Desse processo de entender dentro da aula de anatomia o que realmente acontecia com o meu corpo durante as aulas, durante meus processos de ensaio e tudo mais, né?
e também o que ia acontecer com o corpo do outro, né? Então, começou a acontecer uma nova Lena, a terceira Lena, eu acho, que veio com toda essa estrutura de começar a se respeitar e respeitar o corpo do outro. Que eu acho que eu comecei a me relacionar melhor assim, com o mundo diante. Assim. Por isso, a fala da Helena do início faz todo sentido, que a gente sabe que tem uma ligação muito grande com a vida quando a gente entra na Angel. Não é só uma coisa ou outra, ou o meu estilo, não, é uma relação total com a nossa vida, né? Então, comecei, né, mudou completamente meu campo de visão sobre tudo. E hoje em dia eu converso muito com os meus alunos, com todo mundo que passa, né, nas minhas aulas, sobre, gente, aproveitem o caminho, assim. Não tenham pressa de executar determinadas coisas, sejam nas aulas de balé ou seja nas outras, que hoje em dia eu já dou contemporâneo, afro house, estilos mais africanos, né? Mas de trazer para esse lugar de vamos aproveitar o caminho, que é sobre isso, né? Sobre essa barra solo, sobre a gente aproveitar o centro, a diagonal, e depois ir dançar, estar no palco ou não, ou estar consigo mesma, mas sobre realmente o caminho. Então, hoje em dia eu passo muito para os meus alunos isso, e é uma construção que eu tive muito dentro da faculdade, né? Sobre o processo, e o quanto o processo é enriquecedor, né? E quanto que é aquilo que te dá retorno, né? Uma vez eu ouvi no final de um dos projetos que a gente tem aí, que a aula começa quando termina. Eu falei, gente, mas é isso. Não é durante a aula que a gente vai conseguir, talvez sim, acionar alguns lugares, né? Mas só depois é que a gente vai começando a compreender determinadas coisas, sentir, perceber. Então, a Angel me trouxe muito esse lugar e eu sinto que cada vez mais vou buscando que os meus alunos entendam. Eu sinto que eles entendem. E sempre quando eu sinto que eles entendem, eu falo, gente, Angel, né? Toda a estrutura da faculdade, todos os professores que eu vivenciei, muitas experiências, eu falo, gente, é isso, é sobre caminho, perpetuar o caminho, entender, né? E hoje em dia, estou achando engraçado que, né, a gente está vivendo esse período de pandemia, então parou um pouquinho as aulas presenciais, e agora nessa retomada, que foi mais esse ano que eu voltei a dar mais workshops, assim, estou sem uma turma fixa, mas estou dando muitos workshops, né? Então, é realmente esse lugar de ter, como a Andrea falou, na sala, uma pessoa que nunca fez, com uma pessoa que já faz balé há 7, 8 anos, com uma pessoa que, eu já dancei, mas eu não sei bem o que eu fiz. Então, tenho tido experiências com pessoas, assim, tudo numa mesma turma, e eu estou tendo que me organizar com isso. E o feedback que eu tenho tido muito das pessoas é: nossa, Helena, você está me trazendo uma nova visão sobre o balé, sabe? Um lugar mais... eu estou me pertencendo do meu corpo, não é uma coisa fora de mim, né? Não é uma coisa que eu nunca vou alcançar. É uma coisa que eu tenho. Eu posso fazer o balé, eu posso esticar minha perna, fazer o plié, fazer um grand battement, e do meu jeito. Então, o que eu tenho levado nas aulas é mais sobre essa identidade de cada um, que eu acho que tem a ver realmente com caminhos e processos. Então, tenho tido um feedback legal, acho que dos alunos, de sentir, caramba, muita gente tem vindo falar comigo, nossa, eu tinha um trauma gigantesco. Eu falo, fica calma, gente, eu só vou dar uma aula de balé para vocês, como pode ser qualquer outra, pode ser um alongamento, pode ser... É só mais um estilo, né, só que eu estou tentando trazer para você de uma maneira que você se sinta mais confortável, né? Vou sempre falando isso para os meus alunos. E é muito bacana de ver que hoje eu também, como bailarina, consigo ter, né, essa percepção de aproveitar muito mais, né, as aulas em si. Mas como a gente está aqui no balé, eu hoje em dia, quando faço aula de balé, aproveito muito mais, né? Consigo sentir lá do meu calcânio até a minha testa o que está acontecendo, né? Com o meu cotovelo, com a minha escápula, com a minha bacia. Então, ampliou muito a minha quinesfera. Hoje em dia, né, eu acho que quando a gente ganha essa consciência e degusta desse caminho, acho que fica tudo mais gostoso, assim. Então, é isso que então tá vindo aí uma outra Lena. Aí contei um pouquinho para vocês da minha história. Eu acho que cada processo vai surgir mais. Eu acho que a partir dessa conversa aqui também já vai reverberar muita coisa.
E eu acho que é isso, assim, da gente sempre estar buscando ampliar o olhar na nossa caminhada, né? Independente do que eu esteja fazendo numa aula, num estilo, a gente ampliar cada vez o nosso olhar, ocupar o nosso próprio espaço e ir percebendo o espaço ao redor. Obrigada. Estou no meu limite também. Muito bem, dona Lena, você arrasou. Realmente tem uma coisa do balé que está arraigada aqui dentro da gente que eu falo que todo mundo que fez balé traz está quase no nosso DNA, né? Que é a busca da forma, né? Enquanto a gente fica buscando uma coisa que está fora, a gente não vai para essas novas Lenas, Helenas, Andréias, Neilas e Marianas e Lu e Renata que está aqui. A Neila escreveu uma coisa bonita que eu vou compartilhar aqui antes de chamar minhas parceiras Renata e Luciana. Ela escreveu assim: ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se propôs a caminhar. É uma frase do Paulo Freire, o caminho se faz caminhando. Sobre a sua fala, Lena. Então, gente, agora eu vou chamar minhas parceiras, Luciana e Renata, que atualmente são as 3 professoras aqui de balé da FAV, né? E, enfim, a palavra... Podem escolher, meninas. Olá, pessoal. É uma honra muito grande estar aqui nessa mesa, está sendo um abraço, assim, porque tem alunos, tem colegas de trabalho, tem ex-alunos que agora são colegas de trabalho, professores, meus mestres, está sendo assim, um privilégio enorme estar aqui. Obrigada. A gente, na verdade, decidiu, né, Helena, que a minha fala e da Renata, a gente vai dividir o nosso tempo e vai contar para vocês um pouco. A Helena vai voltar a falar agora como participante desses professores que estão cuidando da parte de balé clássico, de balé, né, lá na faculdade. A gente queria contar um pouco sobre a nossa história, que é uma história que não tem como contar separado. Então, desde que a gente começou a dar aula juntas, a gente criou uma história que é junto e que a gente gostaria de passar para vocês. E claro que quando a gente for falar, cada uma vai contar suas histórias. Então, Helena, eu te devolvo a palavra, porque é a Helena que começa, que cuida do primeiro e do segundo semestre, né, do balé iniciante, que a gente chamou disso. Então, eu devolvo para você. Então, a gente vai dividir um pouco nossos 20 minutos, eu e a Rê, em 3, tá bom? Vai lá, Rê. Então, não vou me estender muito. Desde 2013, nós 3 trabalhamos juntas. E eu lembro sempre da Andréa Bergalo querendo fazer essa união dos professores de balé, e a gente conseguiu isso. E conseguiu isso com uma fluidez e facilidade. Assim, a gente se reúne, a gente decide tudo rápido. Não é rápido de rapidez, é fácil, sabe? É uma comunicação fácil. E eu ouvi uma coisa na mesa anterior, da Camila Fessi, que eu acho que define muito bem o trabalho da gente. Ela fala: coletivo é diferente de unidade. Coletivo tem a ver com construção de acordos. E foi o que a gente fez. A gente entendeu que a Angel era um lugar a faculdade era um lugar que recebia pessoas de muitas áreas de conhecimento, pessoas que nunca tinham feito balé, e que o balé, só como eu chegar lá, a gente dar uma aula para a pessoa viver aquilo, era pouco. Então, a gente começou um trabalho eu dar a parte de introdução da técnica, Luciana e Renata seguem dando intermediário e a Renata mais adiantado. E em cada uma dessas etapas a gente cumpre um projeto nosso, né? Então, o meu é fazer a interseção com a metodologia angioviana, coloco muito todo mundo deitado no chão, faço muito do que eu aprendi em MECO e o que eu aprendi com o professor Semi Jambai. Depois a gente fica em pé, e que eu aprendi com a Andréia, né? E Ciro Barcelos, porque eu sou dessa época, gente, eu posso dizer, de barra solo, né?
E depois a gente fica em pé e eu começo a introduzir a técnica como se ninguém soubesse nada, absolutamente nada. Então, as pessoas começam na 6ª posição, braços ao longo do corpo, aí eu começo a ensinar a botar as posições. No primeiro semestre, a ideia é terminar com os alunos já de lado para a barra, fazendo uma aula simples, sem muita troca de base, e no segundo semestre, que eu também sou responsável, aí a gente já entra com o corpo em relação ao espaço, croisé, facet, carté e tudo mais. Sempre a gente tem aula de chão durante todo o percurso, que era uma época, eu tinha decidido assim, falei, não, eu vou tirar o chão no segundo semestre, mas eles sofreram muito, aí ficavam, não, por favor, aí eu, tá bom. Então, eu refiz a forma de trabalhar, para que eles pudessem fazer tanto barra quanto centro. Então, um dia eu dou chão e barra, no outro dia eu dou chão e centro. Isso tudo para dizer, gente, que assim, eu não vou ficar falando 1000 coisas, mas como é que o caminho vai se fazendo, né? Esse caminho, para mim, começou lá com a Andréa Bergalo, começou lá com a Dona Tânia, começou lá com o Aldo Lotufo, com o Edmundo Carijó, né? Foram pessoas que foram construindo um pensamento para que a gente pudesse chegar aqui. Então, às vezes, parece que a gente está descobrindo a pólvora, né? A gente está falando uma coisa incrível, mas não é. Esse caminho está sendo feito há muito tempo e há muitas mãos, né? Com muitas mãos e pernas e andeores. Então, é isso. Eu acho que eu falei tudo. Assim, o meu lema de primeiro período, para encerrar, é a famosa frase do Futuros Amantes, do Chico Buarque: não se afobe não, que nada é para já. Então, assim, calma, deita no chão, entende onde está seu sacro, sua relação da pubis com o externo. Essas coisas que a gente está aprendendo aqui são só para o balé, não são para a sua vida, são para o balé. A gente vai usar isso e depois acabou. E outra frase que eu falo muito, né? O que é um battement tendu diante da grandeza da vida? Nada, né, gente? Então, se não saiu hoje, na próxima aula sairá, seremos felizes e tudo bem. Então é isso, vou passar para a Lu, que já está lá no intermediário com outros assuntos. Bom, gente, legal, Helen, obrigada. Aí, o que acontece quando esse aluno, depois que chega, que passa por esse primeiro e segundo período com a Helena? Eu tenho o grande privilégio de não encontrar, Andréa, como você falou aqui para o pessoal, né? De repente, uma turma completamente heterogênea, com pessoas vindas de diversos lugares, com diversas formações, que é uma característica da Angel. Qual é o meu privilégio? Eu já recebo um aluno com um corpo extremamente organizado dentro dos fundamentos da técnica clássica. O que a Helena consegue fazer em um ano é realmente um trabalho extraordinário, que me permite dar continuidade às questões da própria técnica. A gente consegue avançar nas questões de colocar esse corpo cada vez mais no espaço, daí no centro, diagonais, a gente consegue trazer um corpo mais dançado dentro da técnica, mas também é hora da gente apresentar a aplicabilidade dessa técnica para outros campos. Aonde que essa técnica pode, onde é que ela acontece dentro do campo da dança, em termos do fora. Então, é uma hora que a gente começa a estudar um pouco da história. Aí a minha matéria se divide entre 1 e 2, né? No meu primeiro curso, a gente faz uma avaliação. Então, a aula transcorre com todos esses, dando continuidade a esse pensamento, mas aí a gente também tem aulas teóricas e seminários, onde a gente faz uma pesquisa em cima dos grandes balés de repertório, em cima das variações clássicas, e aí tem uma questão do solo, que cada aluno vai escolher uma variação, porque tem que justificar essa escolha dessa variação em cima dos arquétipos, das qualidades de movimento, de alguma afinidade, e vai trazer para o seu universo, que seja qual for. Aí, se você trabalha com circo, se você trabalha na área da saúde, se você trabalha com teatro, não interessa muito o que você vai fazer com essa variação, mas você vai fazer uma criação coreográfica em cima dessa variação escolhida, e aí, é claro, né, essa parte da criação também me trouxe milhões de surpresas e coisas super interessantes. No segundo semestre, já aí chega uma hora que a gente vai para as companhias de dança contemporânea que fazem uso do balé clássico. Um uso explícito ou menos explícito, não tão claro,
mas é a hora que o aluno reconhece no campo da dança onde é que o balé clássico está, onde é que as bases, né? Onde é que existe na história. E aí a gente faz também um trabalho, e aí é a história que eu quero contar, que é uma das histórias mais legais, eu acho, que aconteceu nesse nível do intermediário, mas que teve influência do lado iniciante e depois do avançado da Renata, que foi a história da Gisele, que eu fiz uma avaliação que os bailarinos os estudantes tinham que escolher um balé uma companhia de dança contemporânea que tratasse de alguma questão do balé e fazer uma remontagem. A Lena estava nessa remontagem. Eles escolheram o Gisele de Matzek. Então, olha só o percurso. Foi uma avaliação. A partir de um seminário interno, eles escolheram Gisele do Matzek para remontar um pedacinho. Eles apresentaram na prova, na minha prova. Aquilo ganhou uma forma tão interessante que a gente foi convidado para dançar, aí, como prática, foi para a Mostra Angel Viana, que é um evento interno, mas é um evento cênico importante, enfim. A gente levou isso lá para a Mostra Angel. Da Mostra Angel, a gente recebeu o convite para dançar no seminário da própria Angel também, mas aí já ganha uma outra visibilidade, que a própria Bergalo estava no seminário e disse, vamos para Viçosa dançar lá. Um outro seminário, num outro estado, com uma outra perspectiva de universidade pública. Então, o que acontece com esse aluno? Né? Gisele nos fez entender o que pode, e uma vivência dentro da academia muito ampla. E muito... vocês falaram de... alguém falou sobre... como estratégia, né? Ninguém dançou balé clássico. Foi uma remontagem de uma abordagem super contemporânea, inclusive. Mas esse percurso dentro da academia me parece que foi uma experiência muito, muito marcante assim, dentro da nossa história. E aí, esse aluno, com essa bagagem um pouco mais ampla dessa aplicabilidade do balé para o fora, chega na Renata com uma outra ainda abordagem. Então, tá com você, Rê. Ai, que emoção, gente! Muita gente legal. Muito bom. Então, para eu não esquecer como eu esqueci ontem. Eu sou uma mulher branca, meu nome é Renata, sou uma mulher branca. Eu estou de blusa laranja também, porque as carabás estão de blusa laranja. Tenho o cabelo preto, olhos azuis, que não está dando para ver por conta da luz, que está ruim, e eu tenho atrás de mim uma janela com uma árvore. Então, o que acontece, gente? Ai, que prazer, que nervoso que eu fiquei agora. Enfim, depois que vem da Helena, que passa pela Luciana e que chega lá no balé avançado, né, que a gente estava chamando assim, agora a gente não vai mais chamar assim, mas que chegaria nas minhas mãos, depois que a pessoa se construiu, se organizou corporalmente, entendeu a sua coordenação, depois que ela conheceu todo esse universo, todas as possibilidades de onde o balé pode ser inserido, de onde ele se encontra, quando eles chegam para mim, eu gosto de dizer que eu sou o balé sensorial, não é isso, gente? Eu sou sensorial, porque eu quero que eles sintam como é vivenciar, como se eles estivessem vivendo numa grande companhia. Então, eu não nivelo por baixo, eu vou puxando eles, como se eles estivessem vivendo numa grande companhia. Mas não de uma forma agressiva ou invasiva. Porque o que eu sugiro? A Helena, ela traz toda a coordenação e toda essa explicação através da movimentação do arrastar do pé do chão, desse processo todo. E aí chega na Lu, ela vai transformando, ela vai subindo esse corpo, começa a dar técnica, ela vai trazendo essa movimentação. Quando chega em mim, eu falo assim, cintura pélvica. É a cintura pélvica que se desloca no espaço. Então, vamos pegar essa cintura pélvica e vamos usar toda a potência que ela tem.
E aí, quando a gente faz isso, a gente ganha uma super autonomia corporal. Porque quando a gente... E aí, eu falo um pouco da minha experiência enquanto bailarina clássica e dando as aulas, e principalmente vivendo as aulas, mesmo as aulas que a Bergalo falou que eu meio que matava, porque eu meio que matava mesmo. Mas uma das coisas que eu sempre fiz também, Lena, foi isso. Eu sempre me observei muito. E eu, por um acaso, já estava acostumada a me observar, porque por um acaso, como a Helen falou, eu tive professores muito malucos desde a minha escola de danças, porque eu fui aluna de Flávio Sampaio, eu fui aluna de Edmundo Carijó, e eu fui aluna de Flávio Sampaio, eu tinha 11 anos de idade. Então, assim, eu tenho todas essas noções aqui, é muito antigo, está gravado no meu DNA. Esse lugar desse corpo que tem que se respeitar, que tem que se entender, e eu consegui criar uma potência com ele, graças a Deus. Mas assim, eu consigo entender isso. Então, o que eu tento fazer com as turmas é fazer assim, você pode... Mas eu matava um pouquinho, só um pouquinho. Mas uma coisa que eu tento é falar assim, você reconhecendo a sua cintura pélvica, que é um dos starts de verticalidade, você vai ganhar autonomia e você consegue se deslocar no espaço e você consegue ganhar uma sensação de que está dançando muito maior. Você consegue perceber os deslocamentos e tudo mais. E aí eu começo a trabalhar nessa autonomia, começo a trabalhar nesse lugar do momento presente, porque a minha aula eu tendo a acelerar. Eu gosto de ter uma aula que é muito mais rápida, com muita troca de perna, porque eu falo, gente, todo mundo hoje em dia é globalizado, neguinho abre 15 janelas ao mesmo tempo, fale um WhatsApp, Instagram, isso e naquilo. Como é que no balé eu também não vou fazer isso? De alguma forma eu tenho que fazer. Então eu começo a estimulá-los a eles trazerem essa sensação para o corpo. E aí, eu também, como a Luciana faz, eu também pego, e a Mariana faz isso também, que eu acho sensacional, achei lindo. Eu também pego uma variação clássica, um balé clássico para trabalhar. Porém, o que eu faço é, como eu fui primeira bailarina e eu dancei muitos primeiros papéis lá no teatro, eu escolho primeiros papéis. E eu faço todo mundo vivenciar aqueles primeiros papéis. Aí eu escolho uma variação masculina e uma feminina. E aí eu falo assim, então, qual é a história desse personagem? O que a gente fala? Porque, teoricamente, quando chega no balé avançado, a pessoa também já passou por todos os contemporâneos, já está falando de sistema Laban. Eu sou formada na pós de Laban. Não, desculpa, é solista, mas eu atuava como primeira bailarina, é isso, era uma zona, é tudo junto. E aí, uma das coisas que eu fazia era exatamente isso. Aí eu começo a mudar o vocabulário do balé, eu começo a falar de vetor. Não, eu quero que você invada o plano sagital, eu quero que você trabalhe com esforço, com fluxo contido ou com fluxo livre. Eu preciso que você busque o seu plano vertical, que você caminhe não sei aonde, invada uma diagonal do cubo. Eu começo a misturar tudo e fazer um pouco do que a metodologia angelviana fala, né? Que abraça todo mundo, que cria esse lugar holístico. Então é como se eu começo a trazer para a realidade deles todas essas informações. E acontecem essas vivências de variações onde eles ganham as potências, cada um no seu processo, no seu tamanho, porque é isso. Quando as meninas entregam os alunos para mim, muitos têm medo, né, Carol, né, Isadora? Mas vocês não. Mas é muito legal porque eles vão ganhando uma autonomia por conta desses estímulos todos que eles já vivenciaram. Então, eles vão respondendo e vão se divertindo. Então, uma coisa que eu acho sensacional é que a gente, na faculdade,
E eu acho que isso tem você também, Bergalo, que conseguiu fazer isso, acho que com muita gente lá, né? Que é esse lugar empírico, a gente consegue fazer com que no início eles entrem apavorados até com a técnica, mas quando chega lá no final, tá todo mundo assim. Eu quero continuar fazendo, eu quero fazer mais. Quando é que vai ter mais aula? Você vai dar aula fora? Fulano vai dar aula? Será que eu posso fazer a aula da Helena? Pode, vai fazer a aula da Helena. Então eles continuam. E eu acho que uma história, que eu já falei pra caramba, mas uma história que é importante a gente falar é da própria Carol Bahia, que está aqui com a gente. Que a Carol, ela é cadeirante e a Helena recebeu ela, e aí a gente fez assim, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Foi a primeira cadeirante que a gente recebeu. Única, até por enquanto é única, primeira e única. E aí a gente fez assim, como a gente vai trabalhar? Existe uma coisa muito bonita que eu acho que tem a personalidade da Carol. Ela tem uma disponibilidade e uma curiosidade e um desejo que é muito incrível. Então isso ajuda. Mas foi sensacional porque a gente, com esse nosso coletivo objetivo e tudo mais, a gente ia para a aula da Helena, assistia a Carol fazendo e pensava junto e mandava mensagem, o que a gente vai fazer, não sei o que lá. E aí a gente acabou descobrindo que a gente pode acionar as potências que o balé clássico trabalha no macro, numa pessoa como a Lena, que também era solista do balé da... Esqueci o nome. Do balé. Ai, maluca. Companhia Brasileira de Balé. Companhia Brasileira. Isso, Companhia Brasileira, obrigada. Ela também era solista, então ela tem um entendimento bizarro de macro. O Pedro Quaresma, que também era um bailarinão, eu comecei a quebrar minha cabeça e falar assim, tá, mas como diz Bartenieff, né, tem a intenção espacial, a intenção que é o primeiro, é o start, que esse start vai ser o mesmo, tanto na Carol, quanto na Lena, quanto no Pedro, quanto na Ana Botafogo, quanto na Lu, quanto nisso, quanto naquilo, quanto em qualquer pessoa. Então, como descobrir isso e cada um ir na sua medida? E a gente conseguiu, e acho que a gente conseguiu trazer uma verticalidade para a Carol ficou apaixonada, e Carol dançou Gisele, e a gente fez a Carol dançar, Gisele é sempre Gisele, né? Sempre Gisele trazendo essas coisas. A gente trouxe Gisele com Carol fazendo, e a Isadora dançando também, e a gente conseguiu criar um lugar com a coreografia tradicional, lógico que adaptada, mas com a coreografia tradicional. Então, assim, é muito legal perceber o quanto o balé, e a cada dia que passa eu estou cada vez mais apaixonada. Eu, assim como você, Helena, eu consigo ter um prazer hoje em dia fazendo aula que eu nunca tive quando eu era mais nova. E a cada dia que passa eu fico assim, caramba, que técnica mais interessante para você lutar contra a gravidade, para você se manter ativo, para você envelhecer com saúde. É muito interessante para você ganhar coordenação motora, para você criar Lé com Cré do Tico e do Teco. Ele tem uma lógica que é muito legal, que é uma aplicação de física newtoniana, de geometria, de trigonometria, entender que um manege ele não é redondo, ele pode ser quadrado, e que na quina você tem que sair pela tangente, é sensacional. Bom, pelo menos eu acho. Minuto, tá? Acabei. 1 minuto. Antes de abrir para as perguntas, ou das próprias professoras, ou da plateia, né, gente? Sei que tem gente aí escondidinha assistindo a gente. Vocês podem abrir a câmera, tá, gente? Não está proibido. Eu queria que a Lu abrisse o microfone e se descrevesse, porque ela esqueceu, e é importante a gente fazer essa prática. Desculpa, pessoal. A emoção está meio grande. Eu esqueci também. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos louros, compridos, tenho os olhos verdes, estou usando óculos e uma blusa vermelha de gola, rolê, e estou na sala de casa com uma cortina marrom, bege atrás. Obrigada.
Então, queria agradecer demais todas vocês e dizer mais uma vez que eu já disse, mas eu acho que precisa dizer de novo e 1000 vezes o quanto eu admiro vocês e quanto está emocionante estar aqui nesse lugar. Vocês são pessoas muito importantes, até a Neila, que eu ainda não conheci pessoalmente, mas vou conhecer, vai acabar essa pandemia, a gente vai se encontrar. São pessoas importantes e que estão no meu dia a dia de alguma forma, estão no meu corpo, no meu dia a dia, na minha prática. Então, queria abrir agora, se alguma pessoa que está assistindo quiser perguntar alguma coisa, ou se as próprias professoras quiserem abrir o microfone e perguntar coisas para as outras. Eu vou mudar aqui a forma de ver. Pronto. Eu estou com uma curiosidade, se puder, é muito interessante quando a gente fala de um universo das faculdades que são particulares e da universidade pública, né? E aí foi muito legal, Mari, ouvir você descrever que tem balé 1, balé 2, e aí eu queria saber de você se isso permanece, se isso só acontecia antes, e como é que, ou se esse balé ele está nesse 1 e 2, ou se ele tem outras eletivas, por onde ele passeia, e para Bergalo, como é que isso acontece aí na Universidade Federal de Viçosa? Como é que o balé aparece dentro da grade, e, enfim. Obrigada. Então, Lu, a gente tem só balé A e balé B como obrigatórias, né? E com uma carga horária bem pequena, na verdade, uma disciplina de 30 horas, uma vez por semana. É meio que tem uma questão assim de um en passant, né? Não tem um desenvolvimento como vocês descreveram, né? Que passa da Helena para você, para a Renata, que é muito interessante, assim. E aí, dificilmente também vejo disciplinas eletivas ali para o balé. A gente tem essa possibilidade de algum professor oferecer também, mas não é muito costumeiro. Que tem um projeto muito legal lá na UFRJ que chama Comunidança, que é aberto, é um projeto de extensão que é aberto para a comunidade e que os estudantes que dão aula. E as turmas de balé do Comunidança, que é um horário antes da aula começar, elas são lotadíssimas, assim, e aí vai gente de todo lugar, que mora perto do fundão, até os próprios estudantes da graduação que querem fazer a aula, então isso rola, mas do ponto de vista do currículo, a gente está limitado a esse primeiro ano, né, que é um ano, são 2 semestres, uma carga horária de 30 horas cada disciplina. Bom, eu não ministro balé clássico na Universidade Federal de Viçosa. Eu trabalho com produção e dança contemporânea, composição solística e composição coreográfica. A gente tem uma professora que é a Doris, sempre teve a disciplina lá na matriz curricular. Quem foi professora há muito tempo lá foi a Solange Caldeira, mas já se aposentou. A gente tem a Doris Dornelles. São 5 períodos, né? Eu acho. É uma introdução, introdução, o 116, são 2 anos, né? Com aulas com 60 horas, né? São 2 vezes por semana. E a Doris costuma proceder bem parecido com essa questão das variações e do estudo. Eu gosto muito disso, converso muito com a Doris, porque eu acho que é uma forma que as pessoas têm ao estudar as variações, né, e fazer essas escolhas, eles têm acesso à história, ao contexto, aos propósitos daquela criação e essa transformação, e servir como pesquisa, que eu acho que é muito interessante, direção, passos, direita, esquerda, pontos. Então eu gosto muito, e a Doris tem feito esse trabalho. São 4 períodos, 115, 16, 215 e 315. De vez em quando eu colaboro, mas estou mais na minha área como bailarina, né, como pesquisadora da vida toda. E
foram 20 anos de balé clássico, né? Na universidade. Obrigada, gente. Eu acho que a Neila, como professora da Universidade Federal de Santa Maria, também podia partilhar com a gente como é que é lá. Então, na Federal de Santa Maria, nós temos 2 cursos, né? Bacharelado e licenciatura, e que são 2 cursos que pertencem a centros diferentes. Então, o curso de licenciatura está alocado no Centro de Educação Física, e o curso de bacharelado está alocado no Centro de Artes. E aí são professores distintos, né, em cada curso, com parte do currículo junto, né? Então, no currículo atual da licenciatura, a gente teve uma reforma curricular no final de 2019, eu sou professora da licenciatura, tá? A gente manteve um balé clássico só. No currículo anterior, ele aparecia que era Fundamentos da Dança Clássica, com 60 horas, e para o bacharelado, Fundamentos da Dança Clássica e Dança Clássica 2, também com 60 horas. Então, a licenciatura manteve com um balé só, e o bacharelado não fez a reforma curricular ainda, mas o bacharelado tem balé 1 e 2, assim. A gente tem um contexto muito específico também, né? Santa Maria, no interior do estado, a gente tem parte dos estudantes e das estudantes que vêm dos centros de tradições gaúchas, então, na reforma a gente tinha que atender também isso, né? Ter dança gaúcha, por exemplo, né? Parte dos estudantes vem do jazz ou do balé, das escolas da cidade, uma outra parte grande vem das danças de salão, então a gente, na reforma curricular, a gente colocou a dança de salão também, e aí tem depois pulverizado, né? Aquelas pessoas que dançam na igreja, a pessoa que faz polidense, que faz danças urbanas, mas a gente tinha isso, pelo menos 3 eixos fortes, assim, né? Então, na reforma a gente tinha que atender isso. E currículo são escolhas, né? Então, na escolha a gente tentou dar conta do que o curso não dava conta e não manteve. Mas eu fiquei curiosa em relação à FAV, da continuidade do balé de vocês, se é para licenciatura e bacharelado, ou se vocês fazem essa diferenciação também, né? Como lá na UFSM se faz em relação a quem continua fazendo balé e quem não continua. Não, na FAV é uma matéria prática, e eram 5 semestres que vão virar 3. Eram 5 semestres. Eu pegava os 2 primeiros, e aí o primeiro, obrigatoriamente, todo mundo faz comigo, que é a iniciação. Comigo ou com qualquer professora que esteja dando, comigo agora, né? Depois a gente tem um aconselhamento curricular, ou seja, é interessante que o aluno siga fazendo comigo mais um semestre, depois passe para a Lu e depois para a Renata. Mas é levado em consideração a experiência do aluno, e às vezes ele não pode, porque a grade não atende o que ele precisa na vida particular dele, e às vezes ele vai para a Lu primeiro, volta para mim. O importante é que ele vai passar pelas 3 professoras em algum momento. Mas agora, para o futuro próximo, a maioria acaba seguindo, a Renata está botando aqui no chat. No futuro próximo, a gente já fez até a reforma dos currículos, dos programas de disciplina, e cada uma de nós só vai ter um semestre. Então, vai mudar um pouco a forma de apresentar e viver a técnica mesmo. A gente vai manter um pensamento, mas a forma de fazer fica diferente, porque é menos tempo, né? Uma coisa só que eu achei interessante que a Neila falou, e eu não falei de Viçosa, que é legal, porque Viçosa é uma cidade muito pequena, né? Segundo a dona Tatiana, lá só tem vaquinha. E a gente tem essa variedade também, sabe, Neila? Muita gente de dança de salão, muita gente de danças urbanas. Tem uma companhia muito forte de danças urbanas, tem uma companhia de dança contemporânea que está oscilando mais, e tem uma escola já com quase 40 anos. E a gente recebe pessoas do Brasil inteiro, muita gente do interior.
E, por exemplo, dança de salão, que agora foi considerado, né? Por exemplo, o forró foi considerado patrimônio, né? Achei maravilhoso, porque lá a gente vive o forró intensamente. É um outro tipo de forró que o nordestino e o daqui, né? Mas a gente vive nesse contexto aí de como faz, né? A dança de salão foi retirada da matriz, virou dança de contato, né? Porque existem muitos trabalhos agora sendo produzidos falando sobre essa questão da dança de contato e a dança de salão como referência, mas achei bastante interessante parecido, assim, um pouquinho parecido, que tem a ver com um contexto muito diferente do Rio de Janeiro, muito, assim, foi uma violência a mudança, assim, sabe, a relação com tudo, assim, outro universo, são 17 mil estudantes, né, na universidade, é uma universidade gigante, e um curso só de arte, que é o curso de dança dentro da universidade inteira, que tem tradição agrária. Mas é maravilhoso, o espaço é o melhor que tem do Brasil, a gente tem estúdios enormes, é maravilhoso. É outro planeta. Faz toda a diferença, né, Neila? O contexto aí, e a forma de se articular com a matriz. Isso dá uma outra mesa, né? Falar gente. da descentralização dos grandes centros, isso já dá uma outra mesa. Fica a dica aí, próximo seminário. Dito isso, gente, são mais de 6 horas, a gente já está aqui há algum tempo. Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês querem falar mais alguma coisa, professoras. Se a Márcia Feijó, que é a vice-diretora, está aqui e ela quer falar alguma coisa. Carol Bahia, que também ficou aqui até o fim, que eu estou vendo aqui. Eu queria falar. Não, eu queria fazer uma pergunta para você, Helena, assim, porque eu gosto muito desse contexto de realmente do início, assim, como as pessoas têm a primeira relação com o balé, assim, independente da idade. Eu gosto desse primeiro contato, é uma coisa que eu tenho sempre curiosidade. E aí eu queria saber como é que foi para você nesse lugar online, né? Quais foram as alterações que você fez, se você fez alguma, se não fez? Como é que foi passar todo esse semestre para essa galera, né, nova, digamos assim? Então, eu estou dando aula online desde março, né? Não, março não, porque no início, gente, eu não tinha nem computador, né? Eu era aquela pessoa que dava aula presencial, meu computador era para passar e-mail, né? Então, assim, quando aconteceu a pandemia, eu não tinha nada, não tinha nem dinheiro para comprar o computador. Vários amigos se cotizaram para me ajudar, então estão aqui alguns. E então eu comecei um pouquinho depois. A gente foi para casa em março, eu comecei a dar aula, acho que final de abril, mesmo, né? O que ficou diferente? Olha, a minha exigência com o tempo musical, por exemplo, mudou. Porque eu não posso querer uma unidade, que é uma coisa que eu adorava trabalhar, né? Tipo, vamos todos juntos. Eu gostava de brincar, acabava a música, eu dizia, fica com o braço lá, alguém vai puxar o movimento e vocês vão terminar juntos. Não faço mais isso, né? Eu sinto que meu humor mudou também, porque eu fazia muita piada. Assim, minha aula era cheia de piada, e eu comecei a não fazer mais porque as pessoas não escutam direito. Tem gente que faz aula no celular, então acaba que é um tiro que sai pela culatra. Então eu fiquei um pouco mais séria, não tanto, mas fiquei. Assim. Aquelas piadas do Jack Nicholson, da mão do acarajé, aquilo deu uma mudada, porque não tem como fazer isso mais. E teve a característica desse ano a gente ter recebido a primeira aluna deficiente visual online, que nunca fez balé. Então, foi ótimo, porque foi muito bom para eu trabalhar a audiodescrição, né? E isso é uma prática que eu já fazia, mas que teve que ser reforçada, porque eu já faço isso, né? Eu já vou falando com os alunos, até que eu brinco com eles e falo, gente, agora eu vou parar de falar com vocês. Ah, não, professora, não, continua narrando o exercício. E eu, não, agora vamos parar. E eu não parei mais, porque ela precisa, né? Enfim,
Foi uma adaptação desafiadora, mas foi possível. Eu consegui. Inclusive, a prova final do primeiro período, quem já fez aula comigo sabe, né, que é montar um exercício, né? Você vai montar um exercício para o iniciante. E o dela era Grand Plié, e ela mostrando, eu tentei gravar, mas eu fiquei tão emocionada que ficou tudo tremido. Nem botei no nosso grupo, carabas. Lu e Renata, nem botei, porque ficou tão interessante ela falando, ela estava muito apropriada dela mesma, assim, ela estava explicando um Grand Plié muito bem. Então, assim, eu fiquei muito feliz, claro, mas muitos desafios, é uma coisa que você não consegue parar de pensar um minuto, sabe, assim, eu estou cansada, eu estou louca para pegar no número, dizer, gente, ó, roda assim, ó o cotovelo indo para o lado, eu estou louca para fazer isso. Pegar uma coxa femoral... eu tenho muita saudade. Acho que é isso. Eu vou só agradecer a essas mestras queridas que fazem desses estudos muita potência de desenvolvimento das pessoas. Isso já foi falado aqui, desde a fala da Neila até a última pessoa. Muito obrigada por essa reunião. Eu tenho só agradecimentos aqui, alunas presentes que têm incorporado tudo isso, e muito obrigada a presença da Andréia, uma saudade danada, Neila, que é um referencial teórico aqui, né, em nossa tela, maravilhosas. E as 3 maravilhosas que vieram de figurino, que são, assim, carne e unha impressionantes, e que fazem desse balé Fave um acontecimento. E Mariana, que é sempre uma parceira, uma querida, que está sempre junto da gente, a gente chama, conversa, aparece, maravilhosa. Lena, ontem foi lembrada pela Alsônia, na palestra da noite, como uma potência em transformação e encontro. Carol Bahia e todos que estavam aqui antes presentes, agradeço a todos. Helena, muito obrigada pela sua condução, uma mediação sempre maravilhosa. Que tenham muitos outros desses, gente. Que agora tem um monte de assunto aí, né? Eu, particularmente, tenho vários assuntos a perguntar sobre isso, sobre vocês, sobre a história do balé no corpo de vocês. Isso me interessa, é um ponto de investigação em mim. E os starts que isso acontece, né, nesse campo que a gente trabalha. É isso, gente. Muitíssimo obrigada mesmo para todas. Então, com isso, eu vou encerrar essa mesa. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, levanta a mão. Quer, Neila? Então, agradecer primeiro, né, e dizer assim, que eu contei a história do que eu vi lá na UESB, que resultou, né, no mestrado e no doutorado orientado pela Ciane Fernandes, né, porque eu trabalhei com o Sistema Laba, e aí, na UFSM, eu não peguei as disciplinas de balé, né, eu peguei as pedagógicas. E aí, então, quando eu cheguei na UFSM, eu criei, no currículo antigo, uma DCG, uma optativa de balé somático. E nessa optativa de balé somático resultou da minha monografia da especialização da pós-graduação Angel Viana, né? Que eu entreguei este ano por causa da pandemia, né? E que tem um artigo que deve estar até o final do ano, início do ano que vem, no portal da ANDA, né? Que eu falo de como que foi essa experiência revisitando o Laba, né? Porque daí eu trouxe Bartenef, né? Os BFs para aula de balé e discuto como é que foi isso, né? Que antes eu trabalhava mais com as dinâmicas, né? Com os fatores de movimento, que a Ciane chama de expressividade, mas na GEO a gente chama de esforço, né? E aí, na monografia, eu falo, então, dos BFs. Então, para quem também quiser conhecer, assim, para onde foi a pesquisa, ela foi para esse lugar, né? Mas estou sem dar aula de balé também, só para projeto de extensão, alguma coisa assim, né? Mas então, isso, para dizer, né, quem quiser saber mais de para onde foi a pesquisa, ela está nesse lugar, assim, por enquanto, tá bom? E obrigada pela oportunidade. Espero que a gente consiga, no próximo seminário da Angel, estar juntos e juntas, né? Tem
Tem um seminário, acho que foi de 2013, eu acho que foi 2013 e 2014, não lembro, para o Rio, e num deles eu descrevo na tese, eu no metrô e uma pessoa tomando chimarrão, e aí a minha fala vira o chimarrão por causa do que aconteceu no metrô, assim, tinha uma mulher tomando chimarrão no metrô, eu indo para a Favre, né, para o seminário, e aí eu descrevo isso, uma cena, né, na tese. Então, obrigada pela oportunidade, por estar com vocês. Gurias! A gente que agradece, Neila. Foi muito importante você estar aqui e a gente poder conversar, né? É diferente de ler texto da pessoa, né? Conversar com a pessoa. E quando a gente estiver pessoalmente, vamos tomar um chimarrão junto, né? Porque os seminários da Angel ainda tem isso, tem os almoços, tem os pós, tem as oficinas, a gente se embola todo mundo, se abraça, é muito afetivo, né? Tudo muito caloroso, assim. É isso, meninas. Mari, vai falar. Mônica também. Um minutinho de agradecimento também, que é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês no Seminário da Angel. Também tenho muita admiração pelo trabalho que vocês realizam, e acho que essa mesa assim, suscitou em mim várias questões que eu acho que a gente pode até jogar aí para o universo, para a gente pensar, né? Eu acho que a gente está necessitando de reformas curriculares urgentes, né? Olhar as mudanças das nossas práticas, então eu tenho lutado muito por isso na universidade pública. Fico me perguntando, né, por que ensinar, dançar, pesquisar o balé hoje, né, e como que a gente pode trazer as questões decoloniais para o nosso debate, né, para as nossas práticas, a acessibilidade que vocês citaram, a gente também tem aluna cadeirante, tem aluna com deficiência visual, então como é que a gente se prepara para isso, né? E também como que esse ensino remoto foi um desafio para quem tem o corpo como lugar do acontecimento, né? O corpo presente, o contato, e como a gente teve que se reinventar, como a gente foi, sabe, sensacional nesse tempo. Eu acho que a gente tem que se dar um alto parabéns, porque foi difícil a beça, né? Eu mesma falei, eu não vou dar aula de balé online, eu quero ficar com os meus estudantes criando, eu me recusei, eu falei, não consigo, eu não quero fazer plié, eu estou em luto. Então, assim, eu acho que são muitas as questões que a mesa levantou, e eu acho que é legal a gente sair com elas também pulsando, né, e reverberando, porque a gente tem muito que construir coletivamente, né, na dança, e eu acho que reforma curricular é fundamental a gente parar de pensar em disciplinas, pensar em eixos, né, e trazer esses eixos transpassando todas as nossas práticas, né? É isso, gente. Muito obrigada, um abraço enorme para todas. E é uma delícia estar com a mulherada, né? Ultimamente só estou com a mulherada. Tudo que é mesa que eu estou é de mulheres BH, né? Fodas. Muito fodas, tá bom? Beijo, gente. Só então dizer aqui também que eu estou felicíssima, muito honrada de estar no seminário, saber que do primeiro já estamos no 12º, e que é uma honra ver a galera ralando aí, né? Márcia, as meninas, eu tenho certeza que vocês estão fazendo um trabalho incrível, tenho certeza absoluta, assim. Nossa, parabéns para a equipe, parabéns para todo mundo, e obrigada pelo convite. Falta só a Mônica. Não posso deixar de agradecer. Eu queria agradecer muito, muito mesmo. Eu fiquei muito feliz. São 20 anos aí da faculdade, né? Então, eu quero dar realmente um parabéns para vocês por todas as pessoas que eu venho conversando que estão passando pela faculdade continuam com a mesma sensação, mesmo sendo online, e as presenciais também. E vocês continuam levando o nome, levando na potência, sabe? Eu acho que isso é muito importante para o momento que a gente está vivendo, né? E do país, do mundo, enfim. Então, eu queria agradecer, né? Porque eu levo muito vocês, tanto os professores quanto, né, a própria Angel mesmo, como referência para o meu trabalho, assim, sabe? De inspiração, tanto socioeconômica quanto realmente do trabalho em sala de aula. Então, porque vocês estão sempre presentes, estão sempre fazendo.
E eu falo, eu não posso parar, gente, eu tenho que continuar lutando também pelas mesmas questões, que é a dança, que é a arte. E aprendi muito na sala hoje, fazia muito tempo que eu não tinha esse contato, essa conversa boa com professoras, com mestras. Estou muito, muito, muito agradecida. Então, estou levando muita coisa aqui para refletir mesmo. É uma honra, pessoas que eu não conhecia, mas já ouvi muito falar, né? E vocês, estou sempre pensando em vocês comigo aqui na minha dança. Então, muito obrigada mesmo. Estou realizada. Obrigada, Lena. Agora sim, gente, amor. Vou tirar uma foto, peraí. Dá um sorriso rapidinho, gente. Dá um sorriso. Ai, meu Deus. Obrigada. Eu só agradeço essa tarde maravilhosa, adorei ouvir vocês, muito obrigada. Helena, minha mestra querida. E que bom, né, esses desdobramentos, esse caminho que o balé clássico está seguindo com vocês maravilhosas. Obrigada. Então, com essa fala, eu encerro essa mesa com muita alegria. Não deixem de assistir as outras mesas, gente, os outros eventos. Agora, às 7h, vai ter uma mesa de encerramento que vai ser transmitida no YouTube, Angel Viana Dança, tá? É uma mesa muito luxuosa, Maria Alice, Carmen Luz vai mediar, é imperdível, tá bem? E não me deixem só, gente, vamos nos falando, tá bem? Beijos. Até a próxima.